E um dia, cara, eu recebi uma pergunta muito forte do meu pai, que eu acredito muito no esforço. Eu falei, pai, é esforço, tem que se esforçar, os resultados vêm disso. Daí ele me perguntou o seguinte, tá, mas você acha que eu e a sua mãe, a gente trabalhou pouco? Eu falei, não, pai, pô, vocês trabalham muito, né, desde 7 horas até 10 horas da noite. Vimos de uma família muito simples. Ele falou, tá, a gente se esforça tanto, então por que a gente não tem tanto dinheiro? Cara, eu fiquei com aquilo pra mim. Eu falei, meu, não consigo responder isso agora. E aí um dia eu entendi a seguinte coisa. Se o Usain Bolt, que é o maior velocista que a gente tem de atletismo, se ele tivesse se preparado treinando natação, ele ganharia as provas de atletismo? Se o treino dele fosse de natação, ele conseguiria ganhar as provas de atletismo? Quando a gente faz essa analogia com o atletismo, Vinícius, o que fica difícil? Fica difícil porque entra em voga duas coisas importantes: cultura e aptidão. O Usain Bolt ele é jamaicano. Do mesmo jeito que a gente gosta de futebol no Brasil, na Jamaica é corrida, as crianças correm. Então ele tem a parte cultural. Segunda coisa, ele tem um físico que é um físico que é extremamente adequado para a corrida. Então ele tem a aptidão. Quando a gente traz o uso do esporte para isso, e eu entendi o que você está me perguntando, e a gente vai trabalhar nisso, e aí talvez você consiga responder a pergunta do seu pai, porque isso já também foi perguntado, é a seguinte condição. E se houvesse uma situação de valoração? Então entenda o seguinte, o Usain Bolt, ele concentra 4 anos de treinamento em 9 segundos. Então quando você mede o sucesso do Usain Bolt, você não está medindo os 10 segundos de uma corrida de 100 metros. Você está medindo os 4 anos de preparação que ele coloca em 10 segundos. Eu não sei qual é a preparação, qual é a profissão do seu pai, mas vamos falar de uma profissão manual. Vamos falar, por exemplo, um borracheiro. Eu tenho uma brincadeira com a minha esposa que a primeira vez que eu vi ela olhar com luxúria para mim foi uma vez que eu arranquei a camiseta e fui trocar o pneu do carro dela. Eu falei, cara, teu pneu furou, você não vai chamar seguro, palhaçada, comigo no carro, de Marília, Moá? Não, pera lá, aqui do Caipira, aqui dá conta. E aí, cara, quando eu olhei pra cima, assim, ela me viu meio sem camisa, com os cabelos no peito, meio Filme, assim. engraxada, assim. Aí ela olhou e falou assim, né? E eu senti ela pensando assim, pegava, né? E aí eu brinco e falo assim, pô, fui fazer 9 anos de medicina, né? 10 anos de medicina, fora as pós-graduações. Se eu soubesse, eu tinha sido borracheiro que, né, minha trajetória ia ser mais rápida. Lógico. Se era isso que você queria, né? Com todo prazer. E tem gente que entendeu como como menosprezo. E não é um menosprezo. Na verdade, o que a gente compara? A gente compara profissões que são completamente diferentes, mas que o minuto trabalhado, ele exige um preparo completamente diferente. Não existe uma coisa de importância. O médico ele não é mais importante que o borracheiro. Por quê? Porque se fura o pneu do médico, ele não chega para o transplante cardíaco, o paciente morre. Tá bom? Uhum. Então, são funções sociais diferentes e correlatas, à medida que um depende do outro. Porque o borracheiro, ele depende do médico cuidar dele para ele viver e trabalhar. O que existe de diferença, então? Quanto tempo existe de estudo, trabalho e desenvolvimento para você conseguir colocar aquele pneu no lugar onde ele tem que estar, né? Obviamente, quando você compara com um médico que vai fazer uma cirurgia, vamos supor uma cirurgia comum, né? Infelizmente comum de trauma, que é a lesão do tendão do bíceps. Só de estudo regular, por que estudo regular? Bunda na cadeira, tá? São 6 anos de faculdade de medicina, são 3 anos de residência de ortopedia, são 2 anos de subespecialização ou fellow em traumatologia esportiva, mais 1 ano de artroscopia, né? Mais 1 ano de traumatologia esportiva. Eu perdi as contas dos anos que demora para isso. Além disso, é a curva do aprendizado do cirurgião. Eu tenho que operar 1 ano junto com o cirurgião sênior para poder entender o que é a arte relacionada àquele trabalho. Por que eu digo arte? Medicina, ela não é uma ciência. Eu sei que isso choca e que às vezes, nossa, como assim? Tem gente que se ofende. Mas ciência é matemática, química, biologia, física. Isso são ciências. A biologia é uma arte, porque o que você faz é artesanal. Entenda. A medicina ela é a aplicação da ciência.
sendo a aplicação da ciência, não existe, por mais que seja lesão do bíceps distal, não existe uma cirurgia igual a outra. Então você tem que entender artesanalmente, porque aquilo não tem um manual, sabe? Não é que nem Lego que vem com um manual para você montar, fure aqui. Não tem guia no osso, né? Tipo, olha, o osso do cara machucou, tá lá marcado. Se romper, fure aqui, costure aqui, abra aqui. Não existe. Isso é artesanal. O que torna a mesma cirurgia absolutamente diferente em todos os pacientes que você faz. Você demora 1 ano de curva de aprendizado para você ter uma qualidade técnica boa. Mais 1 ano para afinar sua mão para isso, que é um movimento fino. Quanto a gente tem aí? Uns 12 anos, talvez? Talvez mais que isso. Então, para 1 hora de cirurgia, eu tenho 12 anos de estudo. Para trocar um pneu, né? Eu aprendi a trocar pneu no borracheiro. Eu lembro, lá em Marília, primeira vez, minha mãe tinha um Fiat 147, eu tinha uns 12 anos, o borracheiro olhou para mim e falou assim, meninão, você faz exercício que eu tô vendo, hein? Agora, se você não souber trocar um pneu, você é um banana. Vem cá com o tio aprender. Você consegue. Aí, o cara foi um dos caras mais gente boas do mundo e que me deu uma lição importante na vida que eu já vou te contar. Mas o que ele fez? Ele, em 15 minutos, ele me ensinou como trocar um pneu. E que se não fosse ele fazer isso quando eu tinha 12 anos, eu talvez nunca visse o olhar de luxúria da minha mulher para mim. Mesmo casado, há tempo, ela acostumada comigo, né, aquela cara de boa assim, nossa, né? E isso é um marco na minha vida, tanto que eu estou te contando agora. Olha a importância disso. Outra importância. Ninguém sabe tanto que não possa aprender alguma coisa. E ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar alguma coisa. Isso é humildade intelectual. É a gente saber que a gente não sabe tudo. E a generosidade intelectual é quando a pessoa se dispõe a aprender. Eu era um moleque de 12 anos, queria fazer medicina. Trocar um pneu é uma coisa que não fazia sentido para mim na minha vida ainda, né? E de repente, eu me vi numa situação onde eu precisei, eu estava com a minha mãe, e eu morava sozinho com a minha mãe, meus pais são separados. Eu falei, cara, eu sou o homem da casa. Como que o homem da casa não sabe trocar um pneu? Contei com a generosidade intelectual do borracheiro, que me ensinou a trocar esse pneu. Mas o que é diferente, Vinícius? É o tempo que você demora para fazer a atividade. Então, o que é a discussão que você tem que ter? Na realidade, quem sou eu para te falar que você tem que ter, né? Sou até arrogante, mas eu acho que convém o exercício de raciocínio, sentar com seus pais e falar qual é a sua função principal hoje. Quanto tempo você demorou para aprender o que você faz hoje? Para aprender. Tudo bem, eu entendo que o senhor tem 30, 40 anos de experiência, mas eu quero aprender. E em quanto tempo o senhor coloca isso em prática? Porque também tem isso. Quanto tempo demora para você fazer isso? E aí faz as contas daquilo que é a sua empreitada. Sua empreitada, quanto tempo demorou para você aprender? Quanto tempo você transforma isso em alguma coisa? Porque uma atividade é uma habilidade transformadora. Eu transformo osso quebrado e tendão rompido em articulação. Eu transformo o paciente com uma função metabólica toda arrebentada, porque encheu a cara de esteroide, em um metabolismo. Pelo menos na área esportiva, né? Vamos deixar, né, isso claro, né? Agora, eu também entendo que, e aí eu preciso te contar isso, tem o terceiro fator limitante, que é quanta gente você consegue atingir com isso. E a terceira coisa do raciocínio. Pai, mãe, quantas pessoas você atinge com isso? Eu atinjo uma, porque que é um cliente por vez. Vamos pensar que eles são, hipoteticamente, né, são contadores, tem um escritório de contabilidade. Uma declaração de renda é uma declaração de renda. Ela vai gastar aquele tempo ali. Então você estuda X anos ou X meses para elaborar em 2 dias uma declaração de imposto de renda. Eu estudo 12 anos para em 1 hora transformar osso quebrado e tendão rasgado em articulação. Ou então, né, o valor está em cima disso, dessa recuperar. Mas aí tem mais que isso. Tem quantas pessoas você atinge por vez. Eu consigo operar uma pessoa por vez. Então não existe escalonar, né, a medicina. Escalonar a medicina significaria que eu pudesse operar atingir 2 pessoas por vez. Não posso, eu posso uma.
Não, mas e se eu colocar uma depois da outra? Você tem 24 horas no dia. Você precisa dormir, comer, ir no banheiro, ver sua família. Né? Como que você vai fazer isso? Você vai atender 24 horas por dia, todo dia? Né? Então você tem o limitante da quantidade de pessoas. E eu acredito que a precificação ela é uma coisa que as pessoas elas têm essa noção meio intuitiva à medida que você percebe a quantidade de gente buscando o mercado digital como fonte alternativa de renda. E para algumas pessoas, isso funciona como se fosse uma... Como é que fala? Até chega a ser uma fonte principal de renda, porque chega a gerar uma quantidade razoável de dinheiro. A questão é, dessa fonte de dinheiro, né, que essa pessoa tem, essa quantidade de pessoas que ela atinge, né, isso é recorrente? Porque se eu tiver um consultório aberto, né, eu tenho pacientes. Se eu tenho um nome forte, eu tenho pacientes. Mas e se eu tenho, por exemplo, sei lá, um produto digital X, né, eu tenho gente para comprar isso? Chega uma hora que a maioria das pessoas viram e chega uma hora que também não existe mais interesse por esse produto. Tá? E não que o mercado digital esteja fechado. Ícaro de Carvalho é meu amigo, outro dia a gente estava conversando, ele falou, Paulo, o mercado digital nem começou. As pessoas elas não entenderam o que é EAD. O EAD é uma plataforma de ensino. O que elas estão fazendo é gravando elas darem aulas. Não tem nada a ver. Então tem muito campo para mercado digital. Você tem que ser o cara que faz o breakthrough. Né? Então, o produto digital é essa tentativa de escalonar. E que na medicina é complicado. Por quê? Porque você vai fazer o quê? Uma receita para 10 mil pessoas ao mesmo tempo? Exatamente. E a conclusão que eu cheguei, só para você entender, eu queria até entender a sua visão para ver se estava alinhado com o que eu imaginei na época. O grande lance, a gente entendia que o modelo de negócio lá, que a empresa que meu pai tinha, de fato não tinha uma escala dentro da cidade. É o quê? Porque era até a prestação de serviço. É difícil escalar prestação de serviço quando é algo mais artesanal, assim, né? Sim. E aí, o que eu entendi foi o seguinte. Super sacada do lance do Zen Bolt, tipo, colocar energia no que ele já tinha mais aptidão. Mas imagina o seguinte, mesmo ele tendo essas aptidões, ele teve que treinar. Tudo bem. Né? Se ele quer ser campeão de atletismo e faz o treino de natação, o que significa? Ele não ia talvez ter os mesmos resultados. Talvez não, com certeza. O que isso significa? Que só demandar energia não é o suficiente. Precisa demandar energia na coisa certa. E aí a sacada foi o seguinte, que o meu pai, minha família, por mais que gastassem energia, a energia não era no lugar certo para fazer dinheiro, que era o propósito deles. Então a gente começou a entender que você só se esforçar não é o suficiente.